O estridente bip do detector de fumaça me acordou abruptamente. Pulei da cama e corri para o quarto do Lucas, o coração batendo forte. Espessas nuvens de fumaça saíam debaixo da porta dele. Eu irrompi, ondas de calor me atingindo. Lucas estava sentado na cama, chorando e tossindo enquanto os fumos acres enchiam o quarto. Lucas, você está bem? Gritei sobre o alarme ensurdecedor. Ele estendeu os braços para mim, lágrimas escorrendo por suas bochechas manchadas de fuligem. Peguei-o nos meus braços e saí correndo do quarto. Jonah estava no corredor, uma sacola de pipoca vazia e uma lata de butano aos seus pés. Ele nos observava com diversão enquanto eu batia freneticamente nas costas de Lucas, tentando acalmar suas tosses. O que você fez? Exigi, encarando meu enteado de 17 anos. Lucas soluçou, enterrando o rosto no meu ombro. Jonah riu. Relaxa, foi só uma brincadeira com bombas de fumaça. O moleque precisa endurecer. A fúria ferveu dentro de mim. Ele tem 6 anos. Você poderia tê-lo machucado gravemente. Jonah riu. Não seja tão dramática, foi só uma brincadeira inofensiva. Ele sacou o celular e começou a nos gravar. Eu queria dar um tapa naquela expressão convencida dele, mas Lucas tremia nos meus braços, sua segurança sendo minha prioridade. O levei para fora, para o ar fresco da noite, acariciando suas costas gentilmente. Está tudo bem, meu amor, apenas respire, acalmei. Depois de alguns suspiros ofegantes, seus choros diminuíram, mas ele ainda se agarrou a mim como se fosse sua salvação. A raiva ferveu dentro de mim. Isso foi a gota d'água. Desde que me casei com Theo há 3 anos, ganhando um enteado adolescente insolente no processo, as brincadeiras de Jonah haviam se tornado cada vez mais ameaçadoras. Lucas era seu alvo favorito. Na semana passada, encontrei o bichinho de pelúcia favorito de Lucas esquartejado e pendurado no ventilador de teto, a pelúcia mutilada espalhada por todo o quarto. Jonah tinha dispensado como diversão infantil quando o confrontei. Theo sempre desculpava o comportamento de Jonah, dizendo que eu era sensível demais. Meninos serão meninos, ele dizia, com um encolher de ombros indiferente. Mas isso parecia diferente. Jonah se aproximou, com o celular estendido enquanto nos gravava. O pequeno Lucas está com medo, provocou. Lucas gemeu e escondeu o rosto. Apertei meus braços em volta dele. Saia de perto de nós, falei para Jonah. Você não o torturou o suficiente? A boca de Jonah se curvou em um sorriso de escárnio. Eu só estava brincando. Aprenda a levar uma piada. Minhas mãos tremiam de raiva. Eu queria derrubar aquele celular da mão dele e apagar aquele olhar convencido do rosto dele, mas Lucas precisava de mim. O levei para dentro, lançando um olhar furioso para Jonah. Nós ainda não terminamos aqui, disse. Depois de acomodar Lucas, ainda fungando, na minha cama e verificar sinais de inalação de fumaça, saí furiosa. Jonah estava encostado na grade do alpendre, rindo com o celular, provavelmente já postando o vídeo online para humilhar ainda mais Lucas. O que você pensa que está fazendo? Gritei. Ele olhou para cima com um sorriso de deboche. Foi só uma brincadeira. Não se estresse tanto. Apertei os punhos, as unhas cavando minhas palmas. Essa não é uma piada. Seu bullying precisa parar. Você me ouviu? Ele bocejou exageradamente. Não me diga como viver minha vida. Você não é minha mãe. Eu mantive seu olhar desafiador. Se isso continuar, haverá consequências. A boca de Jonah se curvou em um sorriso de escárnio. Estou tão assustado. O que você vai fazer? Me colocar de castigo? Ele riu zombeteiramente. A fúria fervia dentro de mim, mas eu não lhe daria a satisfação de uma reação. Virei nos calcanhares e voltei para dentro para confortar Lucas, sabendo que isso estava longe de acabar. A crueldade de Jonah exigia retribuição. Se Theo se recusasse a disciplinar seu filho, então eu resolveria isso do meu jeito. Na manhã seguinte, contei o incidente da bomba de fumaça para Theo durante o café da manhã. Ele estava lá, tomando seu café e encolhendo os ombros indiferentemente enquanto descrevia a brincadeira maliciosa de Jonah. Meninos serão meninos, disse-lhe com desdém. Tenho certeza de que o Jonah não quis causar nenhum dano real, ele só queria se divertir.
Eu o olhei incrédula. Divertir? Ele aterrorizou uma criança de 6 anos e encheu o quarto dele de fumaça. Theo acenou com a mão. Você está exagerando. O Lucas precisa endurecer. Minha raiva aumentou. Apontei um dedo acusador para ele. Estamos falando do seu filho aqui. Você não vai discipliná-lo? Os olhos de Theo piscaram com irritação. Não me diga como educar meu próprio filho. Se eu falasse com você desse jeito sobre o Lucas, você ficaria furiosa. Respirei fundo, tentando conter minha frustração. Desde que me casei com Theo, eliminava minha autoridade com Jonah, encorajando a insolência do filho. As coisas estavam apenas piorando. Lucas não quer mais dormir no próprio quarto, disse calmamente. Ele está aterrorizado de que o Jonah vá machucá-lo de novo. Como pai, você precisa agir aqui. Theo terminou seu café e se levantou. Estou atrasado para o trabalho. Falaremos disso depois. Ele deu um beijo na minha bochecha e saiu pela porta, evitando meu olhar. Eu queria gritar. Lucas estava sofrendo enquanto Theo fingia que nada estava acontecendo. Sempre arrumava desculpas para o comportamento de Jonah, mas isso tinha ido longe demais. Depois de deixar Lucas na escola, liguei para minha amiga Alicia. Desabafei sobre minhas preocupações com Jonah escalando seu bullying. Isso parece sério, ela disse. O Theo pode estabelecer alguns limites? Suspirei. O Theo se recusa a discipliná-lo. Elimina minha autoridade sempre que tento controlar o comportamento de Jonah. Nossa, isso é preocupante, disse Alicia. Você já considerou terapia familiar? A sugestão me incomodou. Por que Lucas deveria ser submetido à terapia por causa da crueldade de Jonah? Como mãe, era meu dever protegê-lo. Se Theo não agisse, eu precisava tomar as rédeas da situação. Uma ideia começou a se formar em minha mente. A forma negligente de Theo em relação à paternidade havia permitido o comportamento repreensível de Jonah por tempo demais. Era hora de eu reagir, finalmente responsabilizar os dois. Quando Lucas chegou em casa, parecia abalado. Depois de algumas perguntas delicadas, ele confessou que Jonah o havia intimidado no recreio, sussurrando ameaças arrepiantes sobre a próxima brincadeira. Meu sangue ferveu. Isso tinha que parar. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, confrontei Theo novamente. Precisamos levar o Jonah para a terapia, estabelecer limites firmes. Ele ameaçou Lucas de novo hoje. Theo nem sequer ergueu os olhos do computador. Você está exagerando. Deixe o garoto em paz. Bati minhas mãos na mesa. Por que você está ignorando isso? Ele está atormentando Lucas. O olhar gélido de Theo me arrepiou. Não vou dizer de novo. Pare com isso. A finalidade de suas palavras me deixou atordoada. Naquele momento, soube que nosso casamento tinha acabado. Theo sempre colocaria Jonah em primeiro lugar, não importa que crueldade ele infligisse. Está bem, pensei. Se Theo se recusasse a proteger Lucas, então eu faria isso. Era hora de tomar medidas drásticas. Não mais implorar ou fazer ameaças vazias. Se eu quisesse acabar com o bullying de Jonah de uma vez por todas, precisava superar os dois. Fiquei acordada naquela noite, planejando friamente. Eu venceria Theo e Jonah em seu próprio jogo. A justiça seria feita. O som de gritos me tirou dos meus pensamentos. Eu estava voluntariando na sala de aula de Lucas quando vozes elevadas ecoaram pelo corredor. Trocando olhares confusos com a professora, saí para investigar. No final do corredor, uma multidão se reunia. Aproximando-me, percebi que a comoção vinha do escritório da diretora. Comportamento absolutamente inaceitável, bradava um pai irado. A diretora Roberta tentava acalmar o homem, mas ele a ignorava com raiva. Meu filho levou um olho roxo graças àquele arruaceiro. Meu coração se apertou. Não era preciso ser um gênio para saber a quem o pai se referia. Certamente, o sombrio Jonah estava sentado em uma das cadeiras do escritório, encarando desafiadoramente enquanto o homem continuava gritando. A diretora Roberta me notou parada na porta. Arya, talvez você possa fornecer alguma visão sobre este infeliz incidente, disse delicadamente. Desviei o olhar do olhar desafiador de Jonah.
Receio não saber do que se trata este assunto, disse. O pai irado se virou para mim. Não finja que não sabe. Você precisa manter aquele arruaceiro sob controle. Mantendo minha compostura, afirmei firmemente que isso era um problema entre os dois meninos. Evitei encontrar o olhar de Jonah, recusando-me a ser manipulada por ele. Depois de acalmar a situação, voltei para a sala de aula de Lucas, mas interiormente minha mente estava agitada. Claramente, o bullying de Jonah não apenas havia escalado, mas se tornará público. Eu precisava agir antes que Lucas se tornasse sua próxima vítima. Naquela tarde, confrontei Theo, pedindo para apresentarmos uma frente unida na disciplina, mas, fiel ao seu comportamento, ele se recusou a discutir o incidente na escola. Não é da nossa conta, disse indiferente. Deixe a diretora lidar com isso. Fiquei chocada. Jonah agrediu outra criança. Precisamos intervir antes que isso piore. Theo se virou para mim, os olhos faiscando. Você sempre mina minha paternidade, ultrapassando seus limites com meu filho, disse ele, apontando o dedo para mim. Jonah é minha responsabilidade, não sua. Suas palavras me cortaram profundamente. Lutei para manter a voz firme. A segurança de Lucas é minha prioridade. Se Jonah está intimidando os outros, é apenas uma questão de tempo antes que ele ataque Lucas novamente. Theo cruzou os braços. Você está sendo paranoica. Lucas precisa endurecer e lidar com as coisas por conta própria. Fiquei olhando para ele, incrédula. Ele tem 6 anos, Jonah é praticamente um adulto. Por que estamos sujeitando um menino pequeno ao abuso dele? Chega, gritou Theo. Não vou mais permitir que você questione minha paternidade. Fique longe dos assuntos com Jonah. Ele saiu furioso, me deixando tremendo de frustração. Mais uma vez, Theo se recusava a reconhecer a gravidade do comportamento de Jonah. Ele estava delirante, cego por sua lealdade a um filho que se recusava a assumir qualquer responsabilidade. Enquanto isso, Lucas estava sofrendo, sua inocência sendo corroída pelas ações maliciosas de Jonah. Se Theo não protegeria Lucas, então o dever recairia sobre mim. Depois do confronto na escola hoje, ficou claro que essa disfunção não poderia ser consertada dentro do nosso lar despedaçado. Eu precisava buscar justiça em outro lugar. Acordei com soluços abafados vindo do quarto de Lucas, o coração apertado. Corri pelo corredor para ver como ele estava. Encontrei Lucas encolhido no chão, abraçando os joelhos. Enquanto ele chorava, pedaços de papel rasgado estavam espalhados ao redor dele, os restos de sua amada coleção de quadrinhos. Lucas, o que aconteceu? Perguntei gentilmente, sentando-me e puxando-o para o meu colo. Ele enterrou o rosto no meu ombro. O Jonah entrou e rasgou todos os meus quadrinhos, ele soluçou. Eu me endureci, acariciando seu cabelo enquanto observava a destruição. Jonah havia devastado a preciosa coleção de Lucas, deixando os pedaços coloridos espalhados pelo carpete. Está tudo bem, acalmei, enquanto a raiva queimava dentro de mim. Isso tinha a crueldade de Jonah escrita por toda parte. Nesse momento, a voz zombeteira de Jonah soou da porta. O bebizão Lucas está chorando por causa de seus quadrinhos idiotas, disse Jonah. Lucas se encolheu contra mim. Eu lancei um olhar furioso para Jonah, instintivamente apertando meu abraço protetor. Chega, nos deixe em paz, eu disse. Jonah sorriu debochadamente, apoiando-se no batente da porta. Aquelas revistinhas eram idiotas de qualquer jeito. Lucas precisa crescer. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Você não tinha o direito de destruir as coisas dele. Saia daqui, eu disse, tremendo de raiva. Não me diga como viver minha vida, Jonah zombou. Eu cerrei os punhos. Esse punk insolente tinha a audácia de atormentar Lucas bem debaixo do nosso teto. Eu queria dar um tapa naquela expressão convencida dele. Jonah riu friamente. Deus, vocês dois precisam relaxar. São apenas quadrinhos idiotas, disse, afastando-se, assobiando zombeteiramente. Eu apertei os punhos. Eu precisava tirar Lucas daqui, para algum lugar onde Jonah não pudesse aterrorizá-lo. Ao longo da semana seguinte, o bullying de Jonah escalou. Mensagens ameaçadoras, brinquedos destruídos, abusos verbais cruéis. Lucas foi submetido a tudo isso.
Meu coração se partia ao ver meu doce menino se tornar mais retraído e medroso. Enquanto isso, Theo continuava fazendo desculpas patéticas. É só uma rivalidade normal entre irmãos, ele dizia. Lucas precisa endurecer. Mas a gota d'água veio tarde da noite, quando descobri o peixinho dourado de Lucas boiando de barriga para cima no aquário. Escrito no aquário, com marcador vermelho, estavam as palavras: X9 leva porrada. Não era preciso ser um gênio para deduzir o culpado por essa ameaça cruel. Eu tinha tido o suficiente. Theo se recusava a proteger Lucas, então a responsabilidade caiu sobre mim. No dia seguinte, retirei uma grande quantia de dinheiro da minha conta poupança pessoal, dinheiro que Theo não sabia nada a respeito. Por semanas, compilei evidências documentando o comportamento repreensível de Jonah e a cumplicidade de Theo em permiti-lo. Guardei o dinheiro em segurança, finalizando meus planos. Naquela noite, confrontei Theo pela última vez, implorando para que apresentássemos uma frente unida com relação à disciplina. Ele reagiu com sua usual indiferença, tingida de desprezo pelas minhas preocupações como mãe. Não vou dizer de novo, ele me advertiu. Deixe-me lidar com meu filho. Ele saiu furioso, me deixando com uma resolução gelada. Está bem, pensei. Vou resolver isso do meu jeito. Lucas havia sofrido o suficiente, enquanto Theo fingia que nada estava acontecendo. Sua lealdade sempre estaria com seu filho agressor. Bem, não mais. Eu estava cansada de ser manipulada e subestimada. A inocência de Lucas estava sendo despedaçada dia após dia sob esse teto tóxico. Se Theo se recusava a agir, eu agiria. Era hora de retomar o controle e finalmente acabar com essa casa disfuncional. Não mais ser educada ou seguir as regras. A justiça seria feita de uma forma ou de outra. Ao longo das próximas semanas, reuni discretamente evidências do bullying de Jonah e do comportamento complacente de Theo. Compilei um dossiê com fotos documentando Jonah vandalizando os pertences de Lucas, capturas de tela de mensagens ameaçadoras e até gravações de áudio de seus abusos verbais cruéis. Também comecei a monitorar os movimentos de Theo, mantendo um registro detalhado de suas atividades. Ele afirmava estar trabalhando até tarde na maioria das noites, mas eu suspeitava de outra motivação. Minhas suspeitas foram confirmadas quando segui em uma noite até um cassino. Enquanto nossas economias diminuíam devido aos caros gadgets e roupas de Jonah, Theo estava jogando dinheiro fora em jogos de azar. Armada com provas concretas de sua decepção, era hora de colocar meu plano em ação. Retirei o restante das minhas economias pessoais, que havia escondido de Theo. Reuni documentos essenciais e contratei um advogado discretamente. Quando chegasse o dia, eu queria estar pronta para uma saída limpa com Lucas. Mas precisava de um catalisador primeiro, algo para expor publicamente a decepção tanto de Theo quanto de Jonah, de forma irrefutável. O momento perfeito surgiu algumas semanas depois, no dia de Ação de Graças, quando nossas famílias estariam reunidas para a refeição festiva. Era a plateia ideal para o que eu tinha em mente. Garanti que Lucas ficasse ao meu lado durante toda a tarde, protegendo-o dos tormentos de Jonah. Como esperado, assim que o jantar terminou, Jonah fez um comentário sarcástico sobre Lucas ter molhado a cama na outra noite. O lábio de Lucas tremeu diante da humilhação calculada diante de toda a nossa família. Era hora de baixar o pano nesse espetáculo. Conectei meu celular à TV e comecei a reproduzir o vídeo que compilei documentando o bullying implacável de Jonah. O que é isso? Exigiu Theo, estendendo a mão para o controle remoto. Eu afastei sua mão e aumentei o volume. Isso é a verdade. Por 10 minutos agonizantes, nossas famílias testemunharam o comportamento desprezível de Jonah por meio das fotos, vídeos e capturas de tela que eu havia coletado. No final, as lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, enquanto Theo olhava em choque, sem palavras. Quando o vídeo terminou, eu calmamente retirei meu celular e o coloquei no bolso. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Theo foi o primeiro a recuperar a voz. Como você pôde nos armar uma emboscada assim? Seu rosto ruborizou de vergonha e raiva. Eu o encarei friamente. Não me culpe por expor a disfunção que você permitiu sob seu teto. Murmúrios surgiram entre nossa família reunida. Lucas segurou minha mão firmemente. Eu dei um leve aperto tranquilizador antes de virar meu olhar para Jonah. Ele apontou um dedo acusador para mim, zombando. Você é uma louca.
Suspiros surgiram ao redor da mesa. Lucas enterrou o rosto em meu ombro. Mantive minha compostura gelada. Isso acaba hoje. Vou pedir o divórcio e a guarda de Lucas. Theo se levantou de um salto. Nem morto. Jonah é meu filho perfeito. Eu peguei minha bolsa e retirei o envelope pardo contendo as provas do vício em jogos de Theo e dos gastos irresponsáveis. Não quando o tribunal ver como você colocou em perigo Lucas ao permitir a violência de seu filho, disse. Mais murmúrios surgiram quando eu revelei os hábitos de jogo e os gastos discricionários de Theo. Minha família olhou para mim com respeito crescente, enquanto Theo me encarava com raiva impotente. Como você ousa me humilhar assim? Ele rosnou. Bati minhas mãos na mesa, fazendo as louças tremerem. Como você ousa sujeitar Lucas ao abuso enquanto joga nosso dinheiro fora? O quarto explodiu em caos, ambas as famílias gritando. Lucas se agarrou a mim, tremendo naquela pandemônio. Silenciosamente, eu me afastei com meu filho, pronta para começar uma nova vida longe desse ambiente tóxico. A justiça tinha sido feita. Finalmente, recuperei o controle após anos de manipulação de Theo e Jonah. Ao expor sua decepção, assegurei liberdade e segurança para mim e para meu filho. Era a hora de um novo começo. Nas semanas seguintes ao Dia de Ação de Graças, minha vida mudou drasticamente. Eu pedi o divórcio de Theo. E obtive uma ordem de restrição contra Jonah depois de anos sob o teto tóxico deles. Lucas e eu nos mudamos para outro lado do país para recomeçar. Foi libertador finalmente nos libertarmos dessa disfunção, mas a luta ainda não havia acabado. Ainda tinha uma batalha pela guarda contra Theo e, conhecendo-o, ele não deixaria Lucas sem uma guerra. Certamente, Theo enviou e-mails ameaçadores declarando que lutaria até a morte pela custódia. Preparei-me para um amargo confronto no tribunal de família. Desta vez, eu tinha a justiça do meu lado. O dia da audiência chegou e, vestida com meu melhor terno, segurei a mão de Lucas com firmeza enquanto entrávamos na imponente sala do tribunal. Theo estava sentado na mesa da frente, usando um sorriso arrogante que fez meu sangue ferver. Todos de pé para a honrosa juíza Roberta, chamou o oficial de justiça. Apertei gentilmente a mão de Lucas enquanto nos levantávamos. Hoje, a justiça finalmente prevaleceria. A juíza Roberta olhou por cima dos óculos. Esta audiência é para resolver a questão da custódia do menor Lucas Santos, bem como a divisão de bens entre Arya e Theodore Santos. Estão ambos os lados prontos para prosseguir? Sim, Sua Honra, falei claramente. Theo assentiu, lançando olhares de ódio para mim. Pelas próximas horas, apresentamos evidências e testemunhos apoiando nossos lados respectivos. Eu relatei inúmeros incidentes detalhando o abuso e perigo que Lucas sofreu sob o teto de Theo, fornecendo gravações e declarações como prova. Em contraste, o caso de Theo se baseava apenas em uma arrogância intitulada, insistindo que a relação de sangue por si só o tornava mais adequado como pai. Ele se tornou uma figura cada vez mais confusa, o bravado derretendo sob o impacto dos fatos que eu apresentei, expondo sua negligência parental. Finalmente, a juíza Roberta ergueu uma mão para silêncio. Acredito que ouvi testemunhos suficientes para chegar a uma decisão. Ela olhou por cima dos óculos para mim e para Theo. No caso de Lucas Santos, a guarda legal e física completa é concedida a Arya Santos. Um sentimento de euforia me inundou. Sim, exclamei, enquanto Theo protestava em voz alta. O martelo da juíza o silenciou. Além disso, estou concedendo o pedido de Arya Santos por pensão alimentícia de Theodore Santos no valor de R$ 1.200 mensais até Lucas completar 18 anos. O rosto de Theo ficou roxo de raiva. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso comigo. A juíza Roberta o encarou. Você sujeitou uma criança inocente a abusos ao permitir um ambiente violento. Considere-se sortudo por não estar enfrentando também acusações criminais. Theo apontou um dedo trêmulo para mim. Você vai pagar por isso, eu juro. O oficial de justiça se aproximou. Senhor, isso soou como uma ameaça. Preciso pedir que se sente. Afundando de volta na cadeira, Theo enterrou o rosto nas mãos. Mantive minha compostura digna, determinada a não descer ao nível dele. Eu havia seguido o caminho correto em cada etapa, apresentando apenas fatos e mantendo a graça sob pressão. No final, a justiça falou por si mesma.
Enquanto Theo era escoltado para fora da sala, a juíza Roberta me deu um aceno de aprovação. Peguei Lucas nos braços, cobrindo seu rosto de beijos. Tínhamos triunfado sobre a decepção e o abuso, garantindo uma vida pacífica para nós mesmos, longe de influências tóxicas. O bem havia prevalecido. Nos dias seguintes, saboreei a doce vitória. Chegaram relatos de Theo afundando ainda mais em dívidas, agora que o cortei das minhas economias. Enquanto isso, Jonah foi preso por agredir um colega de classe e agora enfrentava acusações criminais, além de terapia obrigatória. Seu reinado de terror havia finalmente terminado. Lucas mostrava resiliência, recuperando-se agora que estava seguro de danos. Matriculei-o em uma nova e maravilhosa escola, onde fez amigos e até se juntou a um programa de artes. A cada dia, as sombras de seu passado desapareciam um pouco mais. Quanto a mim, eu saboreava este novo começo, a satisfação justa de expor a crueldade de Theo e Jonah, combinada com a garantia de um lar amoroso para Lucas, me proporcionava um profundo senso de propósito. Pela primeira vez em anos, eu realmente respirava livremente. O drama e o caos agora estavam para trás. A justiça foi conquistada com dificuldade, mas era doce. Lucas e eu agora caminhávamos na luz, o futuro se estendendo brilhante diante de nós. Nos meses seguintes à audiência de custódia, recebi mensagens esporádicas ameaçadoras de Theo. Ele me culpava por destruir sua vida e jurava que eu pagaria. Simplesmente arquivei as mensagens, caso pudessem ser usadas como evidência futura. Enquanto isso, as circunstâncias de Theo ficavam cada vez mais sombrias. Seu vício em jogos de azar saiu de controle, acumulando dívidas monumentais. Sem acesso às minhas economias, ele recorreu a medidas cada vez mais desesperadas. No dia em que recebi uma ligação de sua mãe, sabia que a cobrança tinha chegado. Área querida, sinto incomodá-la, começou Evelyn, parecendo tensa, mas tenho medo de que Theo tenha se metido em sérios problemas. De acordo com ela, Theo não apenas perderá o emprego e declarar a falência, mas também recorrerá ao roubo de familiares e amigos próximos para pagar agiotas furiosos. Seus próprios pais acabaram de registrar um boletim de ocorrência ao descobrir que R$ 155 mil em joias de família haviam desaparecido de sua casa. Minha mente corria, imaginando se algum de meus objetos de valor também havia sido furtado. Pelo que eu sabia, Theo não tinha ideia para onde eu havia me mudado com Lucas. Ainda assim, um desconforto me percorreu a espinha naquela noite. Dupliquei as travas de nossas portas e janelas. Lucas e eu havíamos criado um santuário pacífico desde que escapamos da toxicidade de Theo? Eu me recusava a deixar que seus crimes desesperados perturbassem nossa nova vida. Uma semana depois, Evelyn ligou novamente, soluçando. Desta vez, Theo havia roubado a casa de seus próprios pais à luz do dia, enquanto eles faziam compras. Um vizinho o viu correndo pela rua com sacolas de objetos de valor. Foi uma loucura desesperada e imprudente. A polícia logo o alcançou quando tentava vender os itens roubados em uma casa de penhores. Senti-me doente ao ouvir Evelyn relatar como ele gritara obscenidades para os policiais, até mesmo cuspindo neles enquanto o levavam algemado. O Theo que eu conhecia tinha mergulhado totalmente na amargura e loucura, atacando o mundo enquanto enfrentava as consequências de sua crueldade. Uma parte sombria sussurrava que ele merecia essa cobrança, mas principalmente eu sentia uma profunda tristeza pelo homem que ele poderia ter sido, se não fosse pela escuridão em seu coração. A pedido de Lucas, organizei uma visita supervisionada com Evelyn para que ela pudesse ver o neto. Eles choraram nos braços um do outro, duas almas inocentes marcadas pela degeneração de Theo. Isso solidificou minha decisão de seguir em frente completamente, deixando a escuridão de Theo completamente no passado. Alguns meses depois, o martelo final caiu. Um pequeno artigo no jornal local relatou que o ex-gerente de fundo de hedge Theodore Santos havia se declarado culpado de acusações que variavam de roubo à violência doméstica. Ele cumpriria uma pena mínima de 5 anos de prisão. Dei um suspiro trêmulo. O último vínculo que me ligava até o finalmente fora cortado. Ele não podia mais nos ferir. Mamãe, você está bem? Perguntou Lucas, olhando para cima do seu livro de colorir. Abracei-o com força. Sim, querido, estou mais do que bem. Sorri para o meu doce e resiliente menino, que havia passado por tanto e ainda mantinha seu espírito radiante. Nunca mais ouvimos falar de Theo. Eu me concentrei em dar a Lucas a infância mais feliz e segura possível.
Todos os dias nos curávamos um pouco mais. Anos depois, enquanto orgulhosamente assistia Lucas se formar no ensino médio como orador, eu refletia sobre nossa jornada. Nós escapamos da toxicidade e criamos uma família amorosa. Das cinzas, a escuridão não venceu no final, o amor prevaleceu. Nossas cicatrizes nos tornaram mais fortes e nos aproximaram ainda mais. E apesar do caminho ter sido longo, nós nos curamos ao percorrê-lo juntos. Lucas sempre seria minha luz-guia. O dia em que assisti Lucas atravessar o palco para aceitar seu diploma de ensino médio, meu coração transbordava de orgulho. Meu doce garoto havia se transformado em um homem jovem, inteligente e gentil, apesar da crueldade que ele havia enfrentado. Vê-lo sorrir enquanto segurava aquele diploma tão merecido mexeu com uma mistura profunda de emoções, felicidade, alívio, satisfação e, mais poderosamente, vindicação. Nós conseguimos, pensei. Sobrevivemos à tempestade tóxica e saímos mais sábios do outro lado. Após a cerimônia de formatura de Lucas, saímos para jantar com Evelyn para comemorar. Ela apertou a mão dele, piscando para trás lágrimas orgulhosas. Você foi tão bem, Lucas. Sei que seus pais estão sorrindo para você esta noite. Engoli o nó na minha garganta. Ela também se referia a Theo, é claro. Evelyn já havia perdoado a crueldade de seu filho, mas algumas feridas não cicatrizam completamente. Depois do jantar, Lucas decidiu sair com amigos, enquanto Evelyn e eu voltamos para casa, nos acomodando no balanço da varanda com um copo de vinho. Perguntei delicadamente a ela se tinha ouvido algo sobre Theo ultimamente. Ela olhou para baixo em seu colo. Ele pode ser elegível para a liberdade condicional em 1 ano. Rezo para que ele tenha encontrado alguma paz de espírito após todo esse tempo. Eu também esperava isso, por sua causa. As pessoas podem mudar, mas a redenção requer enfrentar o passado, algo que Theo passou a vida evitando. Meu telefone vibrou e olhei para baixo, uma mensagem de Alicia. Você ouviu que Jonah foi preso de novo? Respondi rapidamente. O que aconteceu? Sua resposta pegou vandalizando a academia de sua escola, terceira infração após todos os incidentes de bullying anos atrás. Suspirei lentamente. Sua crueldade continuava. Jonah foi preso de novo, disse-o gentilmente a Evelyn. Ela apenas acenou, não surpresa. Apesar da minha história amarga com Theo e Jonah, eu não sentia prazer em sua dor, mas havia consequências para a crueldade, uma lição que eu esperava que eles finalmente tivessem aprendido. O ponto positivo era que Lucas, abrigado em um lar pacífico, cresceu para ser um homem inteligente e atencioso. As noites de nostalgia agridoce ainda me assombravam, mas eu sempre lamentaria a família feliz que poderíamos ter sido. Mas a vida é um caminho sinuoso, como diz o velho ditado. Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Embora Theo tenha rejeitado a luz, Lucas e eu a seguimos com orgulho, optando sempre pelo caminho certo. Quebramos o ciclo de crueldade sem sacrificar nossa humanidade. Após sobreviver à tempestade, abraçamos um novo amanhecer. O dia em que Lucas partiu para a faculdade, nos agarramos um ao outro, chorando. Estou tão orgulhosa de você, eu engasguei. Sua força me inspira todos os dias, ele me apertou com força. Devia tudo à minha mãe heroína. Você me devolveu a vida. Assistindo-o dirigir-se para começar seu próprio capítulo de vida, meu coração transbordava de amor e esperança. O passado estava para trás de nós, um futuro brilhante se abria para Lucas, um futuro que ele poderia moldar com sua compaixão e integridade. Os anos voaram em um borrão. Lucas prosperou na faculdade e além, forjando seu próprio caminho. Ele se casou com uma mulher adorável que o tratava com a gentileza que lhe merecia. Quando tiveram um filho, Lucas prometeu dar a ele a infância feliz e pacífica que ele havia perdido, mas sempre mereceu. O ciclo de crueldade, disfunção e mentiras terminou com nossa família. Ao escolher o caminho certo, encontramos a cura. Das cinzas, cresceu a bondade, e assim a história se completa. Meu filho, uma vez atormentado, agora cumpriu seu destino como pai amoroso, e eu, tendo superado a escuridão, posso descansar sabendo que caminho na luz. Nossas cicatrizes se curaram porque as enfrentamos juntos. O amor prevalece.